Are you ready? They think you can tell us what to do. Mas vamos lá. Você falou aí sobre participar de eventos ao vivo, cara. Você planeja para a WWE, cara? Um dia ver uma WrestleMania ou algo do tipo? Tem algum plano relacionado a isso? Eu tenho um projeto de ir para o WrestleMania 35. Esse projeto é desde o começo do ano. Inclusive um dos motivos de eu querer aprender inglês ano que vem é exatamente esse, para mim já ter pelo menos o básico ali para poder ir para os Estados Unidos. Outros objetivos meu também ano que vem é tirar passaporte, essas coisas. Porque eu planejo ir para o WrestleMania 35. Eu quero estar na WrestleMania 35 de alguma forma, nem que seja no pior lugar, lá no finzão, mas eu quero estar numa WrestleMania lá. E eu acho que a 35 deve ter algo especial. Então espero que não seja um combate de Roman Reigns contra Dean Ambrose no evento principal, que imagina só que azar que ia dar. Mas é um dos objetivos meus de ir para WWE. Mas se não der certo, pode ser outro evento também. Às vezes, você vai para um SummerSlam um pouco mais calmo, tal, mais barato. Às vezes pode compensar também, né? Sim, com certeza, cara. E, como eu falei, vamos iniciar aqui as perguntas sobre a WWE, cara. Porque o cara é o dono do canal da WWE em geral, né? Então tem que falar de WWE, não só do canal do cara. A primeira pergunta foi essa, né? Se você tinha intenção, você já respondeu. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer aqui é uma pergunta que me fazem muito em live, cara. Você já quis ser wrestler, Zé? Assim, bem pequenininho, quando eu tinha lá meus 10 anos, 11 anos, eu acho que sim, mas sonho hoje ainda, eu não tenho, eu nunca tive vontade, assim, de lutar, não é pra mim essa coisa, meu negócio tal, eu já pensei em ser manager, talvez, ser GM, ser comentarista, mas ser wrestler eu nunca tive vontade exatamente assim, não, nunca foi um sonho meu, não. Eu acho bem interessante essa pergunta. Eu sempre falei a mesma coisa que você, cara. Nunca quis ser wrestler. Eu nunca, nem quando eu era mais novo, eu nunca quis. Minha ideia sempre foi ser criativo da WWE. Eu sempre quis. Booker, exatamente isso. Eu queria ser Booker, um dos criativos ali, fazer alguma função ali. Se fosse para aparecer no show, eu gostaria de ser comentarista ou GM ali, ou manager, mas fora dos bastidores ali, eu gostaria de ser um dos Bookers também. Com certeza. Eu tô na mesma linha, cara. Eu acho que pra ser um wrestler, eu acho que não. Pelo menos pra mim, não me interessa muito. Eu acho que eu prefiro bem mais fazer essa parte por trás e tal, poder organizar as coisas. Quem joga WWE 2K, caramba, quer sempre ser o manager da WWE, cara. Quer mexer naquilo ali que eu faço, ó, minha storyline dá certo. Isso aí que eu estou fazendo tá dando errado, tá ligado? E falando em dar errado, vou te fazer uma pergunta aqui bem interessante. A WWE, há 2 anos atrás, quando eu comecei, cara, não sei se você tá sentindo isso também, ela tinha um hype muito maior do que hoje. Muito maior. A gente via os grupos do Facebook, cara, muito agitados. E muita gente começou a sumir dentro do cenário do Pro Wrestling, cara. Eu percebi muito isso. E o hype diminuiu bastante. O que você acha que deve a isso, tá ligado? E se você acha que realmente diminuiu? Porque, pelo menos pra mim, ficou muito visível que a galera meio que de uns 2 anos pra cá diminuiu, tá ligado? A galera começou a sumir. A própria página da WWE no Brasil, ela, em um ano, ela chegou a 500 mil. Rápido. 500 mil curtidas, rápido. E depois não cresce mais, não chega nem a 600, acho que não tem nem 600 mil. A parada parece que deu aquele boom quando entrou na Fox Sports e depois teve um descenso, teve uma quebra de hype. O que você acha disso? E se você acha que realmente teve essa queda? Então, eu senti que teve algumas diferenças de quando começou como para agora. Eu senti, por exemplo, que o número de pessoas assistindo aumentou, só que não de pessoas que assistem e são ativas. São pessoas, por exemplo, bastante criança que apenas assiste, aí dá like em alguma publicação e só, tipo, não comenta, não debate, não tem ideia nem nada. Agora diminuiu sim, só que o número de pessoas que debatiam, o número de pessoas que comentavam sobre o Wesley, né? Porque em 2015, por exemplo, e até o começo de 2016, muita gente falava, né? Discussões sobre o Roman Reigns, discussões sobre Seth Rollins, discussões lá sobre a saída de CM Punk, o Undertaker, quem que deveria quebrar a streak, quem deveria aposentar.
acaba que hoje muita galera daquela lá, realmente, hoje eu não vejo mais. Muita galera que tinha essas discussões, que comentava, né? Uma coisa que eu sinto falta hoje é a galera falar de storyline, né? Fazer um booking ali, por exemplo, do retorno do Dean Ambrose, por exemplo, ele que tá lesionado agora, como faria? Aí o outro vai lá, gosta da ideia, resolve fazer um sobre como faria a feud do Bray Wyatt com o Matt Hardy ali. Falta muito disso hoje em dia. Hoje em dia a galera se limita muito a postagens, por exemplo, de reações, tipo, quem você acha que vai ganhar? Para quem você acha que para quem você vai torcer? E pronto. Reagiu e já era. Se comentam algo bem curto. A galera diria que ficou muito preguiçosa hoje em dia. A galera não desenvolve tanto assim argumentos, textos e tal. Fica muito na questão só das reações mesmo e de resto não consegue, né? Então eu acho que houve um aumento no número de pessoas que assistem, no número de pessoas que seguem, mas no número de pessoas que são ativas, que comentam, que debatem sobre isso, diminuiu muito mesmo, né? Então ficou algo mais assim, eu diria maior e mais fraco ao mesmo tempo. Eu senti um pouco disso. Na questão da própria página da WWE Brasil, tinha muita galera lá que realmente, nossa, eram umas tretas danadas que acontecia naquela página, só que realmente diminuiu, e também eu diria que a culpa é da própria página. Eu não sei quantas pessoas lá comandam a página, quantos são ADM, editor, mas teve um lá que baniu, inclusive baniu um monte de gente da página, e não é querendo se fazer de vítima, não, era tipo, comentava umas coisinhas bem bobas, sem xingar ninguém, mas como discordava do cara lá, que eu acho que era algum moleque que na época comandava, no passado, ele ia lá e bania da página e pronto, você tá banido lá, não tem como você mandar uma mensagem falando lá, desbane aí e tal, já era. Muita gente que era ativa lá acabou sendo banida e aí sumiu, né? Agora, realmente, a página tá bem paradona, às vezes eu bato o olho e vejo lá totalmente parada. Eu diria que escavaram um pouco a própria cova, né? Boa. Vamos lá. Falei sobre a Fox Sports, eu vou perguntar para você, cara. O que falar da famigerada geração Fox Sports, cara? A galera que... muita gente tem aquele rage do caramba em relação tinha que ser geração Fox Sports e tal. O que você acha sobre esse termo, geração Fox Sports, Leandro? Então, cara, é um termo que tá diminuindo até, eu vejo que tá diminuindo, mas era muito comum na época de 2015, 2016, porque muita gente começava a assistir na Fox, e aí a galerinha da geração Esporte Interativo, geração SBT, fala: você tá conhecendo só agora a WWE, eu já conheço há muito tempo, então logo minha opinião vale mais que a sua, porque eu tô há mais tempo assistindo do que você. E aí era um jeito de tentar se gabar, né? Eu vejo há mais tempo, tal, eu entendo mais, você não. Eu acho uma bobagem, um negócio bem infantil. É verdade, sim, que tem muita galera da Fox Sports que às vezes tenta opinar, principalmente sobre coisas do passado e tal, falar sobre, por exemplo, nomes como o do Undertaker. Eu vejo muita gente falando que o Undertaker é uma porcaria, é um lixo, porque hoje o nível técnico é melhor que antigamente, né? Então eles não olham, não tentam imaginar mais ou menos que a época do Undertaker era diferente. Então para eles, o Undertaker não é do mesmo nível que o técnico que hoje a gente considera bom, então ele é ruim. Tipo, eles não tentam compreender que na época do Undertaker o que ele fazia era ótimo, sabe? Era o suficiente. Mas eu vejo muito disso na galera da Fox, por exemplo, né? Eles meio que não estão nem aí, eles não comentem muito anacronismo, né? Mas mesmo assim, eu acho que é muito chato desmerecer só porque começou a ver recentemente, né? O certo era, tipo, se você realmente acha, por exemplo, que você é superior a alguém porque você começou a ver antes, então coloca os seus argumentos ali para realmente provar isso, né? E não só falar, não, eu vi há mais tempo, então você é geração Fox, você não tem direito a dar sua opinião, você não entende nada. Tem muito disso ainda, mas eu acho que até que diminuiu. Realmente, cara. Eu já sou totalmente ao contrário. Eu penso que, em vez de eu ficar discutindo com você o que é certo ou errado, ou o que é bom ou ruim, ou que. Essas coisas que são meio, na minha opinião, são meio toscas até. Eu prefiro te ajudar a entender o certo, entendeu? Pô, minha opinião é essa daqui. Mas a minha opinião tá baseada nisso. Tenta entender isso dessa forma, para ver se não tá batendo mais certo do que da maneira que você tá pensando. É tentar ajudar o outro a adquirir conhecimento, não querer ficar brigando com a pessoa, porque vai acabar nenhum dos dois aprendendo nada. O cara que talvez saiba alguma coisa pode estar perdendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre aquilo com quem ainda está conhecendo e tem dúvidas a mais. Para mim é uma grande babaquice. Eu particularmente acho que tem muita gente que
começou na Fox Sports, que sabe bem mais do que quem começou lá atrás. Até porque o Zé tinha quantos anos, Zé, quando tinha a WWE no SBT? Eu tinha, acho que 11, 10, não lembro. Acho que 10 anos. Pra ter noção, tu não lembra nem a idade que você tinha na época. Vai lembrar de tudo que tinha na época. Eu concordo. Tem muita gente da geração Fox Sports que, nossa, em um ano entende muito de WWE, muito de wrestling. E, então, tipo, não tem por que eu ficar, geração Fox Sports sabe menos ou não tem que discriminar. Eu, particularmente, eu me considero como geração Fox Sports. Porque eu assisti em 2008, aí veio o período da Esporte Interativo, né? Eu não assisti na Esporte Interativo, assisti alguns shows bem picados e voltei a assistir no Fox Sports, porque foi quando eu estava assistindo muito UFC. Assistia muito UFC, e começou a ter Bellator no Fox Sports. Aí eu fui ver o Bellator e vi que estava passando da WWE lá. Quando anunciaram que iria ter, voltei a assistir. Acabei parando de assistir MMA, não assisto mais MMA hoje. Adoro MMA, mas não tenho mais aquela frequência que eu assistia antigamente. Eu assistia, sabia de tudo de MMA, tudo. Claro que vai lutar em qual card, os 3 próximos shows eu sabia quem ia lutar. Hoje, se você me perguntar, eu não sei nem quem é campeão, mano, pra você ter noção. Então, a WWE me roubou aí do MMA, cara. Ainda bem, né? Só da WWE, com certeza. Bom, você falou que começou a assistir em 2008, Zé. Qual é o seu wrestler favorito? Porque você já me falou uma vez que era o Seth Rollins, você falou uma vez que era o CM Punk. Até uma vez, eu lembro, não sei se foi no Facebook ou se foi no seu canal, você falou que se o Rollins se lesionava, você ia parar de assistir da WWE. Não, se ele parar, eu só volto a assistir quando ele voltar. Mas você começou em 2008, quando não tinha Seth Rollins. Qual é o seu personagem favorito ao of all time, vamos dizer assim, então, de todos os tempos? E qual foi o primeiro também? Porque, como eu falei, não tinha esses outros wrestlers lá em 2008. Apesar de tinha até o CM Punk, mas o CM Punk ele não aparecia tanto nos shows como Ed, Undertaker, cara desse gabarito. Então, é que mais ou menos assim, né? Eu comecei gostando de vários, porque no começo você não consegue ter assim, só um favorito, você começa a ter vários lá, você começa a conhecer o Randy Orton, eu gostava do estilo do Randy Orton, do Undertaker, né? O Undertaker foi a primeira luta que eu vi, eu bati o olho e falei, não, esse cara é meu favorito, esse cara é demais. E aí, eu acho que o do principal ali ficou o Undertaker por muito tempo. Só que em 2011, ele parou, né, de aparecer, ele começou a aparecer poucas vezes, lutar basicamente uma vez por ano na WrestleMania. E aí, por isso, eu começava a gostar muito do Ed também, né? Que aí, logo quando eu comecei a gostar pra valer do Ed, ele vai e aposenta em 2011. Aí, na época, inclusive, eu pensei, né? Pô, que chato, sem Ed agora, o Undertaker aparecendo uma vez por ano, o Triple H também tá meio sumidão. Sei lá, eu acho que eu vou dar uma parada de ver. E aí, então, em 2011 começa a vir o CM Punk, né? Começa a ter prestígio, ele começa a ter push, faz a pipe bomb. Aí eu falei, pô, que cara da hora, ainda rivalizando com o John Cena, que eu não gostava do John Cena. Desde 2008, lá na SBT, eu bati o olho e falei, velho, eu não gosto desse John Cena. O John Cena é muito apelão. E aí eu gostei do cara, porque, tipo, foi a primeira vez que eu vi alguém ali desafiando o John Cena e não sendo enterrado, sabe? Vencendo o John Cena na maioria das vezes, mesmo que às vezes fosse roubado. E aí, beleza, pra mim aquele virou o meu favorito. E aí ficou anos sendo meu favorito, anos. Eu, particularmente, acho o ano de 2011 e até um pouquinho de 2012 na WWE, achei uns anos chatos, assim, muita coisa infantil, muita storyline boba. Principalmente em 2012 eu achei isso, tipo, pra ter noção, a rivalidade do CM Punk com o Chris Jericho, o Chris Jericho fazia papel de que, falando lá que o CM Punk tinha uma irmã que era drogada, que bebia. Aí você tinha personagens como o Santino Marella, sabe? Chegando em final de Royal Rumble em 2011, no ano seguinte lá também, o Royal Rumble, ele fez uma participação lá bem tosca. Aí você tinha Lord Tensei, aí você tinha o Brodus Clay. Eu achei um ano meio assim, fraco, assim, de WWE. O que me fazia assistir era o CM Punk, por causa do reinado dele pelo título mundial. Aquilo me interessava pra caramba. Então, pra você ver como ele era meu favorito, ele conseguia fazer eu continuar assistindo por causa dele, por causa do reinado dele. Que aí depois acabou em 2013, e aí em 2013 eu assisti WWE assim, meio que em cortes. Eu muitas vezes não assistia, muitas vezes pausava, porque eu não estava gostando do produto muito tal. Foi quando o Bryan conseguiu a ascensão lá dele.
eu peguei até um pedaço, mas eu tava torcendo pra autoridade e a autoridade tava se ferrando e tal. Beleza, até passando a WrestleMania 30 lá, aí quando eu vi o Undertaker perdendo a streak pro Brock Lesnar, mano, na hora eu falei, velho, vai ser o fim, acabou, eu não vou mais assistir WWE, não tem mais nada pra fazer aqui, né? O primeiro cara que eu gostei perdeu a streak pro Brock Lesnar. O Brock Lesnar eu odiava, tipo, eu conheci algumas coisas dele de 2002, 2013, e quando eu conheci eu era muito criança ainda, aí eu vi ele batendo nos caras que eu gostava, tipo Jeff Hardy, Undertaker, mano, que cara chato, eu quero que esse cara se ferre. Aí ele retorna e acaba com a streak do Undertaker. Aí eu achei que eu ia parar. Aí que vem lá o Shield e tem a traição do Seth Rollins. Quando o Seth Rollins trai o Shield, eu achei aquilo, nossa, uma atitude vilanesca, assim, enorme, cara. Aí foi isso que me fez continuar assistindo. Ele ter virado Mr. Money in the Bank e eu falei, mano, eu vou assistir WWE até esse cara fazer cash-in e virar campeão e tal. Ainda mais quando começou a se transferir na Fox Sports, aí beleza, ficou mais fácil ainda, não precisava ficar ali atrás de stream, era só assistir na própria TV mesmo lá em português. Aí que veio o total interesse, porque o Seth Rollins fez a caminhada dele, aí teve aquela rivalidade da autoridade com o time do John Cena, aí ele virou meu favorito tal, e no ano passado, por exemplo, ele, se não me engano, foi ano passado que eu falei que eu ia parar de ver, acho que foi em 2015, quando ele lesionou, eu falei, eu acho que eu vou parar de ver, porque o Seth Rollins lesionou, era o motivo de eu estar assistindo, né? E aí nos meses seguintes aconteceu o quê? O Dean Ambrose virou campeão intercontinental, Roman Reigns campeão mundial, tal. Tipo, a WrestleMania 32 foi uma das mais chatas que eu já vi, e eu realmente tinha tudo pra parar de ver, por causa do Seth Rollins machucou, e depois disso só veio coisa que eu não gostei. Só que ele retornou depois aí de boa. Hoje, se ele, tipo, sei lá, machucar, eu já não vou ligar, porque eu tenho outros favoritos hoje. O Neville, apesar de tá meio que sai ou não sai da WWE. Você tem o Kevin Owens também tá interessante ultimamente. Tem outros motivos para assistir hoje. Você tem outros nomes ali até que é da hora. Braun Strowman, por exemplo, né? Eu gostava do Braun Strowman desde quando ele era ruim. Não sei se você lembra. Desde quando ele era ruim, eu gostava do Braun Strowman. Então hoje eu não pararia por causa disso. Mas meu favorito é o Seth Rollins ainda. Eu acho o Braun Strowman ruim até hoje. A galera que é inscrita no meu canal, eu acho ele muito zoado. Braun Strowman, você fala, né? Muito básico. Eu acho que ele é mais básico que o Kane, cara. E o Kane já é considerado muito básico. Eu acho muito basicão, mas com o personagem ele tá arrebentando, cara. Isso. Sem dúvidas. Está aqui hoje dentro do Monday Night Raw. Mas como Wrestler, uma coisa que eu vou falar aqui. Eu preferi o Braun Strowman na época da Wyatt Family. Eu achava ele muito mais assustador na época da Wyatt Family. Quando ele apareceu a primeira vez, eu vi aquele cara, eu falei, mano, tipo, o cara entrar grandão daquele jeito, né? Tipo, o Big Show ele é grande, mas aquele cara era totalmente monstruoso, tá ligado? E aparecer esquachando o Dean Ambrose e Roman Reigns, que era over pra caramba, olha quem é esse cara, tá ligado? Mas você acha que se ele mantesse esse personagem pra uma carreira solo, seria um pouco mais atrativo do que o atual? Pra uma carreira solo? Eu acho que sim, porque ele seria tipo como se fosse um novo Kane. Não tem um novo Kane. A gente tem um novo Big Show, que seria o Baron Corbin, mais ou menos. Entendeu? A gente tem esse personagem. Já existe um cara parecido com o Braun Strowman, que é o Baron Corbin. É aquele personagem grandalhão, forte, e que entra com uma theme de rock. Isso já tem há muito tempo. Isso não é algo novo. Ele com um personagem, do jeito que ele era, lógico, com aquele biotipo que ele tinha. Hoje ele tá bem mais magro e tal. É um personagem totalmente diferente daquele que tinha naquela época. Mas agora, um personagem daquele tipo, com aquele biotipo, era quem a galera queria ver contra o Lesnar. É esse cara que a gente quer ver contra o Lesnar. Esse monstro aqui que ninguém bateu. O cara que esquachou o Dean Ambrose e o Roman Reigns. Depois disso aqui, quando mudam o personagem dele, tudo bem, fizeram ele esquachar a galera, mas tipo assim, você já vê que a feud dele com o Sami Zayn, por exemplo, já meio que descredibilizou um pouco ele. Aí ele faz uma feud com o Roman Reigns também que não foi uma grande coisa. E depois pega a sequência dele só esquachando gente que não tinha nada a ver. Quando ele pega o Brock Lesnar, já não era mais o mesmo Braun Strowman monstruoso da época que ele debutou. Fisicamente ele já era outro cara, o personagem já era totalmente diferente. Pra mim, hoje ele é um idiota grandão que levou o braço. Naquela época ele era um monstro, tá ligado? A desconstrução do personagem a mim não foi muito boa. Mas hoje eu reconheço a importância que ele tem pro Monday Night Raw. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. As perguntas, faltam pouquíssimas perguntas ainda. Você falou aí que assistiu a WWE por alguns anos, cara. Qual foi o melhor ano da WWE pra você, dentro do que você assistiu? Cara,
o ano que eu mais me diverti, que é o ano que eu mais gostei mesmo, não que eu tipo, consegui assistir como um fã, assim, muito legal, foi o ano de 2015, cara. Foi o ano do casting do Seth Rollins, aí do o Roman Reigns não conseguia ganhar o título mundial nunca, né? Do Bray Wyatt fazendo aquela promo, qualquer um menos você, viu que, tipo, era a mesma coisa que eu dizia, não, qualquer um menos o Roman, é a mesma coisa, o Bray Wyatt, o Braun Strowman surgindo e tal. Quando o Roman Reigns ganhou o título, né? Vai lá o Sheamus e faz aquele casting histórico lá, super zoeiro. Mano, foi o ano que eu mais consegui zoar, assim, me divertir, comemorar. Mesmo no finzinho do ano eu ter me ferrado, porque o Roman virou campeão e tal. Aí, aí que a galera que foi zoada o ano inteiro foi me zoar. Mas foi um ano bem divertido. Foi um ano que, tipo, ainda mais para quem é fã do Seth Rollins, teve lá o reinado dele com adversários meio que diferentes, sabe? Não era repetitivo. Você teve o Orton, aí depois você teve o Ambrose e o Reigns, seguiu com o Ambrose, aí vem um Brock Lesnar, sabe? E todos esses adversários, você sempre pensava, pô, ele vai perder. Pô, o Orton é forte. Aí ele passava pelo Orton. Aí tinha o Roman Reigns. Não, o Roman Reigns vai ganhar. Não ganhava. Aí vinha o Ambrose. Não, o Ambrose vai ganhar porque agora o Seth Rollins tá sem ajuda. Aí o Seth Rollins ganhava. Não, o Brock Lesnar vai esquachar ele. Aí apareceu o Undertaker. Aí, o John Cena vai tirar o título dele. Aí ele ganhava os 2 títulos ao mesmo tempo, o americano e o mundial. Aí vinha o Sting. Não, o Sting é uma lenda, ele não vai ganhar do Sting. Ele ganhava do Sting. Aí vinha o Kane. Não vai ganhar do Kane. O Kane, ele ganhava do... Era legal você acompanhar essa caminhada. Então eu acho que, pra quem é fã do Seth Rollins, vai dizer que o ano de 2015 foi legal, né? Ele meio que foi algo parecido com o que 2012, por causa do CM Punk também, que é um dos meus favoritos e era campeão mundial. Só como eu falei, 2012 acabou sendo um ano chato pra mim, o que salvou foi só o CM Punk. 2015 não, 2015 foi legal por causa do Seth Rollins e outras coisas. O próprio Kevin Owens surgindo foi do caramba, velho. Chegando, vencendo o John Cena, ganhando o título continental do Ryback depois ali. Foi um ano assim que eu gostei em vários aspectos tal, e foi praticamente quase que o primeiro ano da Fox, né? Porque eles começaram no finzinho de 2014, então dá para contar como o primeiro ano ali de 2015 deles, uma nova galera surgindo. Eu achei particularmente o melhor ano para mim, o ano que eu mais curti. Eu percebi também que, tipo, em 2015 a WWE ela não foi muito na onda do que os fãs pressionavam. Ela fez, tipo, do jeito que ela queria, sabe? Muita coisa ali, muita fã não ia gostar que fizesse, tipo. E ela foi trazendo. Kevin Owens, tipo, não, tinha muita gente que não conhecia ele, trouxe, colocou para bater o John Cena. Normalmente os fãs do John Cena não ia deixar isso, ia falar que seria muito over, chegar a vacina do John Cena. O push do Seth Rollins, o casting dele na WrestleMania, o push pro Sheamus, sabe? O Bray Wyatt rivalizando com o Roman Reigns ali, a forma como ele rivalizou, demais coisas ali. Muitos fãs eu acho que não iam gostar, não iam pedir, não é algo que a WWE fez para agradar fã, ela fez porque ela sentiu que era necessário para desenvolver certos personagens. E aí funcionou. Chegou em 2016, virou um ano fanservice, tipo, quis fazer tudo que os fãs pediam. Aí virou uma gororoba toba, virou Ambrose campeão, aí depois veio o Finn Balor já ganhando os primeiros dias, já tudo de uma vez. Aí na questão das divas também já quiseram fazer um Hell in a Cell de divas, sendo que tipo, tinha acabado de fazer a Revolução no ano anterior, aí rolou aquela luta lá cheio de bot, apesar dos momentos bons, mas cheio de bot. Teve muita forçação de barra, muita fanservice demais, e aí desenvolver boa história mesmo, a WWE não teve tempo, foi fazendo só o que os fãs iam pedindo para fazer e acabou que, tipo, eu sinceramente não gostei de 2016. Cagou muito a WWE. Boa, interessante. Interessante ver isso, porque pra mim, de 2016 pra cá, tá difícil engolir, cara. Acho que até um dos grandes motivos da galera ter sumido foi pelo conteúdo. O conteúdo, com certeza, ficou um pouco mais fraco. Nós também tivemos aí algumas trocas de wrestling, né? Teve alguns wrestlers que foram embora, alguns que chegaram agora, né? Também são wrestlers muito bons. Um wrestler que nesse meio termo chegou e foi embora, como foi o Austin Aries, por exemplo, que não aguentou o sistema ali, pegou e meteu o pé. Deixa eu só acrescentar um negócio aqui, que é essa questão dos fãs meio que abandonarem, digamos assim. Eu acho que tá até ligado a esse negócio de a WWE acabar fazendo tudo que pedem, tipo, você não tem mais uma novidade hoje, sabe? Você vai assistir o show do Raw, você já sabe o que vai acontecer em cada segmento bem antes. Você não precisa ser muito esperto para saber. Então, acabou aquela novidade. Você já sabe quem vai vencer tal luta, tal. Não tem uma surpresa. Por isso que quando surge surpresa como o Mahal campeão, ou até o próprio Jason Jordan aí surgindo aí meio que do nada. O cara tava lá no America Alpha, hoje ele é um dos principais aí do Raw.
Por isso que quando surge, até que me interessa às vezes, a enfocar isso, porque não é normal hoje em dia. Hoje em dia é tudo previsível demais. Aí eu te pergunto, será que é realmente previsível ou é previsível pra gente que já assiste há um bom tempo? Então, às vezes eu penso isso, mas aí eu lembro que, por exemplo, em 2015 também já era um bom tempo que eu assistia e eu conseguia gostar em 2014, porque rolou muita surpresa, sabe? Traição ali de stable, sabe? Criação da autoridade, aí cash-in, aí alianças. Tipo, até hoje ainda tem coisas que a WWE consegue surpreender, como por exemplo, o Kevin Owens e Sami Zayn ali, quem diria o Sami Zayn virando o Rio e se unindo ali ao Kevin Owens, mas são poucas, sabe? Diminuiu. Eu acho que Ziggler é campeão, ninguém esperava isso aí. então, acho que dá pra. Eu acho que, tipo, tem coisa assim que a gente acaba aqui sabendo o que vai acontecer pelo tempo, mas ainda dá pra surpreender a gente. Eu acho que é preguiça, muitas vezes, da equipe criativa. Mas vamos lá. Você falou muito sobre a Shield também, cara. Eu quero saber a sua opinião sobre a Shield. Porque a galera vem aqui, toda vez que eu falo mal da Shield, a galera vem aqui e me critica. Não porque o Jean é hater, não sei o que lá, e uma choradeira do cacete. Eu fiz um top 10 stables, eu coloquei a Shield em terceiro. Meu parceiro, só faltaram me dar um tiro, invadir minha casa. Tanto rage que eu tomei por causa daquilo, cara. Me ter falado que a Shield era a terceira maior stable da história da WWE, não era a primeira. Pra você, Zeza, qual foi a melhor stable e a sua opinião sobre a Shield? Pô, mas botar a Shield em terceiro, velho, a Shield não merecia talvez nem um top 5 ainda, né? Ainda. Que eu louco, eu consigo pensar em várias stables aqui que são melhores e às vezes maiores que a própria Shield. Eu assim, pra mim, a stable que eu mais curto até hoje foi a do Evolution, tipo, foi a que eu achei a maior stable, mas, claro, sempre apontando aí a NWO também. Mas, assim, o Shield em si, cara, eu acho que só ficou legal depois que rolou a traição do Seth Rollins. Quando eu falo isso, pô, a galera também fica brava. Mas pra mim o Shield só virou importante depois que teve traição. Porque antes disso... aliás, vamos ser justos. Só virou importante depois que começou a rivalizar com o Evolution. Porque, tipo, antes disso eles ganharam o quê? Ganharam um título de tags lá, o título americano que o Ambrose nem defendia. Venceram lá alguns nomes mais ou menos, alguns idosos. E perderam até pra White Family. Eles não venceram a White Family. Não sei se você lembra daquela feudzinha que eles tiveram. A White Family esquachou lá os membros do Shield. Deu uma surra neles. É até legal, é até legal a galera tá escutando isso aqui, tá vendo, galera? Não sou só eu que acho que a Shield era uma merda. Só ficou legal depois do Rollins. Entendeu? Eu ter ido lá. Exato. Olha a verdade aqui, ó. Olha o tio Zezo falando também pra vocês a verdade aqui. Não foi a construção da Shield. Eu fiz até contando a história do Roman Reigns, que eu contei praticamente a história toda da Shield. A Shield era uma merda. Só vai ficar legal depois da traição. Fizeram aqueles 2 super combate, beleza, aqueles combates foram os menores do Shield. E aí, quando tava chegando no auge, puf, vai lá e trai. Aí pronto, aí a galera pega um ódio ali no Seth Rollins, como se ele tivesse acabado com a coisa mais valiosa da história ali, tipo. Então, eles fizeram até inteligente, eles fizeram o Shield virar importante em 2 meses e aí fazer a traição na sequência, né? Isso que foi legal. Geralmente, traição acontece quando você tá em um mau momento, mas nesse momento, não, você tava num bom momento aí e aí traiu. Aí depois disso começou a ganhar importância, a galera criar a expectativa de um dia voltar. Agora voltou, fez umas coisinhas ali que, beleza, até aumenta ali o ranking de maior stable, né? Ganhou o título de tags 2 vezes. 2 vezes não, uma vez porque o Jordan não conta. Mas ele teve o envolvimento do Kurt Angle, rivalidade ali com o New Day. Beleza, até ajudou ali na construção do Shield a crescer como stable. Mas ainda assim, tá muito atrás. E se não fosse a traição e a rivalidade com o Evolution, você pode ter certeza que seria uma stable bem esquecível. Qual balanço que você faz em 2017? E pra você que faz podcast sobre Raw e SmackDown, cara, que é bastante complicado porque tem muito show ruim durante o ano. Como é fazer podcast de show ruim e qual foi o balanço de 2017 pra você? Cara, fazer podcast show ruim é tenso. É tenso porque, nossa, às vezes realmente se faz mais por questão de obrigação mesmo, porque tem show que não tem nada que atrai, né? Mas 2017, cara, eu diria que tem 2 divisões. Tem a divisão até a parte que rolou o Shake-Up e a parte pós-Shake-Up, né? Até chegar no Shake-Up, tava um show do SmackDown bom, igual tava no passado, que foi melhor que o Raw. E o show do Raw só começou a melhorar um pouquinho na caminhada para WrestleMania, depois do Fastlane, né? Que aí começou lá o Kevin Owens traiu o Chris Jericho e tal,
o Brock Lesnar começou a aparecer mais nos shows, Undertaker retornando, a feud do Seth Rollins contra o Triple H, as promos que tinha, mas beleza, ainda o SmackDown tava melhor que aquela feud lá do Randy Orton com o Bray Wyatt, vários segmentos épicos lá, a storyline do AJ Styles com o Shane, a treta que eles estavam tendo, beleza. Aí rolou o check-up, né? Aí mandaram o Miz e Bray Wyatt pro Raw pra reforçar o Raw. Eu sentia que tinha, sim, o Raw precisava de um reforço, e o Miz eu acho que foi o ideal, que esse ano realmente ele carregou o Raw ali, ele conseguiu fazer várias coisas boas. Mas eu senti desnecessário ter levado o Bray Wyatt pro Raw, porque ele não fez nada. Desde que ele chegou no Raw, ele não fez nada. Usaram ele ali pra cumprir, número. Por exemplo, no Extreme Rules ele só entrou naquele combate lá pra cumprir número de 5 fatais. Aí depois usaram ele contra o Finn Balor pra perder todas praticamente. Eu acho que ele venceu só uma. Ele teve até uma rivalidadezinha com o Seth Rollins, não sei se você lembra, mas foi um mês ali, umas frases ali bem toscas do Seth Rollins dando uma de que não acreditava em coisas sobrenaturais, e o Bray Wyatt falando para ele acreditar, aí venceu, pronto, acabou daquele jeito. E foi uma mudança desnecessária que poderia ter continuado no SmackDown e ajudado muito naquelas rivalidades que não envolve cinturão, né? Porque o Miz, ele é útil, por exemplo, para rivalidades que envolvem cinturão ou não. Então aí, se o Bray Wyatt é a mesma função. Se ele tá no SmackDown, você tem lá a rivalidade pelo título mundial, que vai estar interessante, rivalidade pelo título americano e rivalidade por alguma coisa envolvendo o Bray Wyatt, né? 3 rivalidades importantes ali acontecendo no show, coisa que você se interesse, fora a divisão de tags e a feminina. E aí tiraram ele. Aí ficou esse vácuo, né? Até, por exemplo, o SummerSlam, nós não tínhamos nenhuma rivalidade sem cinturão. Era só o foco no título mundial e no título americano. No título americano ficou AJ Styles e Kevin Owens por mês ali. Uma rivalidade que eu não achei que foi boa, foi muito mal aproveitada. Com só o combate final no SummerSlam que eu achei interessante, porque envolveu o Shane e tal. E o Jinder Mahal como campeão. O Jinder Mahal que é muito limitado como wrestler e ainda repetiram ele com o Randy Orton muitas vezes também, que enjoou bastante, né? Aí só depois do fim do SummerSlam que foram melhorar ali o SmackDown, porque começaram aquela tal rivalidade que eu falei de fazer uma rivalidade boa sem precisar de cinturão, que foi a rivalidade do Kevin Owens com o Shane, né? Aí depois envolveram o Zayn ali, envolveram o Daniel Bryan, e é o que vem carregando o SmackDown até então, né? Mas é a única coisa talvez ali de chamativa. E finalmente só agora o Jinder Mahal perdeu o título mundial, agora que talvez melhore a qualidade das rivalidades pelo título mundial. E ficou um troca-troca com o título americano também, que, às vezes isso também, perde um pouco da credibilidade do cinturão. Do lado do Raw, depois do shake-up, deu uma melhorada com o The Miz. O Miz, carregou ali vários momentos envolvendo o próprio título Intercontinental, antes de ele virar campeão. O Jason Jordan, quando foi anunciado como filho do Kurt Angle, teve envolvimento com o Miz. O Enzo Amore, antes de entrar para a divisão Cruiserweight, teve envolvimento com o Miz. As próprias divas, tudo ali, o Miz teve alguma parcela em ajuda. E aí outro ponto que eu achei que foi até que interessante no Raw foi essa questão do Jason Jordan. Eu sei, muita gente odeia ele, talvez até você deve odiar ele, mas, eu acho que pelo menos deu um certo interesse a mais pra galera. Essa história dele ali, do começo parecer que ia ser babyface, aí depois tentar ser mimado pelo Kurt Angle. Aí agora a WWE tá de fato tentando fazer ele ser um cara chato, que ninguém gosta, que todo mundo quer que perde, e aí ele acaba vencendo e tal, ali, meio que um heel que não é heel, sabe? Um heel reverso ali, mais ou menos assim. Eu acho que esse foi o ponto alto. O Miz, o Jordan, e aí eles tentaram fazer o retorno do Shield ali. Eu achei até a volta do Ambrose, do Seth Rollins interessante, mas do Shield em si com o Roman eu achei que não pegou tão bem. Outro ponto que eu achei bom foi o Cesaro e o Sheamus continuarem juntos ali, ganharam o título por alguns momentos, fizeram uns combates interessantes. Um ponto que elogiaram não só no Raw, mas no SmackDown e até na NXT é a tag, né? A questão de tags esse ano foi talvez um dos melhores anos da história das tags, porque o número de combates bons que tivemos esse ano, do New Day, do Jimmy J. Uso, do Bar, do próprio Shield também fez bons combates. No NXT você vê lá o War Games acontecendo agora, antes quando tava lá o Revival, o DIY, esse ano a tag caprichou. Divisão feminina para mim foi decepcionante. Desde a Divas Evolution, esse foi o ano assim mais chato. Eu não consegui gostar nem do Raw nem do SmackDown em nada que fizeram. O próprio Money in the Bank eu achei bem fraco o combate que teve, só o resultado que me agradou. Então, de modo geral, eu daria uma nota 7.3 para esse ano da WWE. Cara, eu dou uma nota 3 aí, porque pelo início do ano.
Porque depois do Shake pra mim, o bagulho ficou muito zoado. Como você falou, o The Miz carregou bastante show porque o Brock Lesnar sumiu. A bucagem principal do show era pra ser do Universal. E o cara sumiu com o cinturão, tá ligado? O cara falou, dane-se, eu vou levar o cinturão pra mim e é isso aí. Alguém tem que suprir isso. Jogaram pro The Miz. Entendeu? O Bray Wyatt, por exemplo, acho que não deveria nem ter perdido o da WWE Title pro Randy Orton. Não entendi porque deram o título pro Randy Orton. Fizeram ele ganhar o título do Bray Wyatt, depois fizeram aquela match na WrestleMania que, tipo, era pra ter sido muito foda. Fizeram uma storyline muito da hora com o Randy Orton e o Bray Wyatt, que pra mim foi a melhor feud que teve ali de 2016 pra 2017. Cara, uma semana incrível dos caras. Fizeram o Bray Wyatt prender o cinturão pro Randy Orton, depois fizeram uma match seguinte no pay-per-view lá, após a semana, não lembro qual foi. Tipo, totalmente zoado. O Bray Wyatt já tinha sido até draftado pro Monday Night Raw, então foi uma match tipo de praxe, e o Bray Wyatt acabou vencendo. Então, tipo, foi uma mudança totalmente errônea, tá ligado? Não tinha nada a ver com o que fizeram ali. Depois, chegando pra mim, a coisa piorou. Os caras que subiram no check-up, na minha opinião, ninguém rendeu. Ninguém rendeu. Dos que subiram do NXT para as principais brands, ninguém teve uma grande influência. Exatamente. Esse ano eu acho que foi o pior ano de subidas do NXT, porque ninguém do NXT, talvez só o Samoa Joe conseguiu render alguma coisa. O resto foi só fracasso. Com certeza. A American Alpha chegou a ser campeã de tags. Um ano horrível da WWE, eu acho, pra mim, 2017. Foi pior do que 2016 e eu tô com medo de 2018, cara. E falando sobre 2018, cara, são as últimas perguntas aqui. Falando de 2018, cara, o que você espera aí desse 2018? Quem você acha que vai ganhar o Royal Rumble, cara, de 2018 aí? Lembrando, galera, que a gente tá gravando aqui essa entrevista no dia 27 de dezembro de 2017, né, galera? Então o Royal Rumble ainda tem quase um mês aí para ser feito. Então, para você, meu querido Zezo, quem ganha o Royal Rumble? O Royal Rumble hoje tá... Assim, eu não sei porquê, mas tá tendo tanto rumor que vai ser o John Cena, eu não sei da onde tá surgindo esse rumor, mas todo lugar tá falando que o John Cena é o favorito, eu não sei como, não sei porquê. Tipo... Aquela fonte de Stanford. Eu não sei porque estão falando desse tal de John Cena aí. Não é nem a de Stanford, as outras fontes sérias mesmo. Então, tudo aí falando que vai ser John Cena. Eu acho que não. Eu acho que, assim, eu até pensei no Roman Reigns, já que é quase certo que ele vai enfrentar o Brock Lesnar. Só que eu lembrei que o Eliminate Chamber, em fevereiro, vai ser do Raw. E já teve outros momentos na história que o Eliminate Chamber foi valendo para ser desafiante, não para ser campeão. Eu acho que deve ter alguma coisa lá, e aí o Roman Reigns ganha o Eliminate Chamber, vira desafiante do Lesnar. E aí o Royal Rumble match fica para alguém do SmackDown. Eu tô com dois nomes aqui do SmackDown. Um é o Nakamura, para eles fazerem Nakamura contra AJ Styles. Eu não gostaria, para mim Nakamura não é um cara tipo para WWE, tipo, beleza, até luta até que de uma forma interessante, apesar de eu achar que tem vários melhor que ele, para a forma como promovem ele, eu acho que tipo é como se fosse um deus quando eu vejo ele na verdade um cara ali mesmo nível ou até inferior a certos outros nomes ali, dá para citar vários aqui, Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles, enfim. Mas de qualquer maneira tem ele de opção, e tem também o Dolph Ziggler, que é o que eu vim pensando nessas últimas semanas, por ter abandonado o título americano e não fechou o contrato com a WWE. Ele continua na WWE, tá agendado para umas live events aí, pelo jeito, e só não vai aparecer nos shows semanais. Então, minha esperança é que, tipo, ele possa retornar no Royal Rumble e ganhar, porque é igual eu falei no último podcast do SmackDown, só tem duas justificativas para alguém abandonar o título americano. Ou ele vai buscar algo maior, ou ele saiu da empresa. Sair da empresa, pelo jeito, ele não saiu, então ele vai tentar algo maior. Esse algo maior seria o Royal. Então aí poderia ter lá um AJ Styles e Ziggler, sabe? Tipo, os dois lutando pelo título mundial, poderia ser isso. Além de que vazou ali um card do Fastlane, que acontece depois do Royal e vai ser do SmackDown, de um combate do AJ contra o Orton, contra o Kevin Owens, contra o Zayn, contra o Nakamura, 5 fatais pro título mundial. Parece que é verdade, tipo, eles podem até alterar de última hora, mas é verdade porque é vídeo, não é pôster, é vídeo mesmo de promoção daqueles que aparecem lá durante os pay-per-views. E sendo assim, desses daí que foi citados, nenhum deles deve vencer o Royal, porque tipo, não tem sentido você ganhar o Royal Rumble, ganhar uma chance na WrestleMania pelo título mundial, mas aí você preferiu lutar no Fastlane no mês seguinte, com vários outros caras juntos. Nem por que você querer fazer isso, seria estupidez.
Então, eu tô confiante muito no Ziggler, cara. Eu vou me iludir, mas eu vou de Ziggler. Eu vou apostar no Ziggler. Boa, boa. Cara, eu não tenho nem ideia, mas o que você falou tem muito sentido. E aí vem a segunda pergunta sobre 2018, cara. Fala aí 3 wrestlers que vão mitar em 2018, Zé. Em kayfabe ou fora de kayfabe? Ou gosto pessoal mesmo, assim, a galera vai curtir? Na storyline, na storyline. E você acha que esses caras aqui esse ano vão mitar? Que eu acho que, tipo, mitar mesmo, ganhar título, ter reinado longo, eu acho que um deles é o Roman. Inevitável ele vai ganhar do Brock Lesnar e deve ter um reinado, tipo, de uns 4, 5 meses pelo título universal. Então, inevitavelmente, gostando dele ou não, vai ser um dos que vai ter booking especial no que vem. Agora, outros 2 nomes, cara. Eu acho que o Ambrose, porque ele tá para fazer, ele vai ter que retornar depois de um bom tempo. Toda vez que o cara retorna, tipo, pelo menos um cara que já foi campeão mundial, tal, é Grand Slam Champion, então eu acho que ele vai fazer um super retorno, vai, tipo, ser Rio, voltar a Rio todo fodão, todo B10, vai ter um certo push no retorno dele. Então acho que outro que vai me estar gostando dele ou não. Eu, por exemplo, não gosto, mas eu acho que ele vai ser um dos que vai ter destaque ano que vem. E outro que vai ter destaque ano que vem, eu acho que vai ser o Kevin Owens de novo. Eu acho que o Kevin Owens, depois do que ele fez esse ano no SmackDown, ele deve ganhar o título da WWE ano que vem. Eu acho que vai ser campeão mundial ano que vem, porque é o que falta para ele, né? Ele já ganhou o Intercontinental, americano, não ganhou tags ainda, deve ganhar talvez com o Sami Zayn aí com o tempo, mas eu acho que ele vai ser um dos que vai imitar também, porque a WWE já está investindo nele desde 2016, manteve em 2017, sempre, em algum período do ano, mantém ele sempre como foco principal do show. Então, acho que ano que vem ela vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez com o título mundial. Então, é os 3 que eu acho que vão mitar: Kevin Owens, Roman e Ambrose. Uma pergunta super polêmica aí que eu deixei pro final. Não é a última pergunta ainda, mas é a penúltima pergunta, que é: quem é o maior wrestler da história da WWE, cara? Essa é uma pergunta que é uma treta gigantesca, mas eu quero saber de você, Zé. Pra você, quem é o maior wrestler da história da WWE? Vixe, essa pergunta é difícil de responder, porque você lembra de vários nomes e aí você tem que pensar num critério. Eu vou usar critério de importância, não vou usar aqui tipo de questão de o cara foi um exemplo no backstage porque tinha muito respeito, ou de algum cara que lutou pra caramba, ou de um cara que foi dominante em várias eras, porque aí eu poderia citar ABK, o Undertaker, mas em questão de importância, que fez a WWE crescer muito, eu acho que foi o Hulk Hogan. Eu acho que o Hulk Hogan, pelo o que ele fez a WWE crescer da época dele, cara, tipo, todo mundo conhecia o Hulk Hogan. Assim, eu acho que por conta dessa importância toda, além do número de títulos e conquistas que ele teve também, eu colocaria ele, mesmo tendo poucos combates bons na carreira. Eu acho que em importância, a questão de que fez a empresa mudar de rumo, cara, eu acho que foi o Hulk Hogan. Eu coloco ele na primeira posição, mas é totalmente discutível isso. Pode ser Undertaker, pode colocar ali o Ric Flair, você pode colocar outros nomes aí também que não vai ser nenhum absurdo. Pra mim é o Undertaker. Eu já deixei isso muito claro em muitas lives aí. Pra mim o Undertaker foi o grande cara da história da WWE, cara. Eu acho que foi o cara que fez o WrestleMania ser um pay-per-view especial. O WrestleMania até o Undertaker não era um grande pay-per-view. Não era um grande pay-per-view, era um pay-per-view grande até, mas não era um grande pay-per-view. O que fez a WrestleMania ser o WrestleMania é o Undertaker, cara. Você poderia não ver o Undertaker o ano todo, mas quando você ia na WrestleMania, você sabia que tinha aquele cara lá. Ele é o maior da WrestleMania, né? O maior da WrestleMania, eu concordo que ele é. Mas se você for ver que esse é o maior evento da empresa, o cara é o maior do maior evento da empresa. Cara, isso é indiscutível. O público brasileiro que começou a assistir em 2008 a WWE é o Undertaker. É o Undertaker. É o Undertaker. É o Undertaker. Foi o cara que aparecia pra gente, difundia aquilo que era pro wrestling, que trazia aquele gosto do que era pro wrestling pra gente, que mostrava pra gente o que como eu posso dizer, o que interessava dentro do pro wrestling, que era aquela feud cômica com o Ed, que a gente tinha no começo. O Ed também é um personagem muito importante pra mim, porque, como eu falei, dentro da galera que começou a assistir a WWE em 2008, foi os caras que conseguiram difundir. A gente tinha sim o John Cena, tinha o Randy Orton, tinha o Batista, tinha o Rei Mysterio, mas a principal feud daquele período era a feud do Undertaker com o Ed. Então, cara, pra empresa, pra mim, eu acho que é um nome incrível,
dentro do backstage, é comprovadamente um dos caras que mais defendeu wrestlers novos dentro da empresa. Eu vou até trazer 5 curiosidades sobre o Undertaker amanhã, e eu vou falar sobre isso. O Shawn Michaels, por exemplo, e alguns outros wrestlers que nego paga pau pra caramba, eles faziam bullying com wrestlers que chegavam recentemente dentro da empresa. E o Undertaker tinha um grupo diferente que protegia esses wrestlers novos. Então, tipo, dentro do backstage ele foi um cara foda. Dentro da storyline, ele sempre foi um cara incrível. E pro público brasileiro, foi o cara que conseguiu difundir a ideia de pro wrestling, cara. Foi aquele cara que o primeiro cara que a maioria amou no início do pro wrestling foi o Undertaker. Então, pra mim, ele é o principal cara e o cara que mais fez com que a galera gostasse de assistir da WWE em países como o Brasil, por exemplo. Então, pra mim, o grande nome foi o Undertaker. O Hulk Hogan, pra mim, foi um cara, sim, muito interessante no período dele, mas eu acho que engrandece muito o Hulk Hogan, porque na época, tudo bem, o Hulk Hogan apareceu bastante, mas o Hulk Hogan só foi aparecer carregado por outros wrestlers, por exemplo. O Andre the Giant, por exemplo, o nego não fala muito do Andre the Giant. O Andre the Giant tinha uma carreira muito gigante dentro do Pro Wrestling antes de vir para a WWE. A gente só lembra do Andre the Giant na WWE. Não, o Andre the Giant da WWE, não. O Andre the Giant teve uma carreira muito grande antes de vir para a WWE. Fez matches incríveis antes de vir para a WWE. Eu até achava ele zoado, muito zoado, achava ele o wrestling mais lento do mundo, mas ele tinha feito muitos matches antes de vir para a WWE, veio para a WWE, conseguiu difundir o Pro Wrestling dentro da WWE e carregou o Hulk Hogan. Que o Hulk Hogan só vai virar famoso mesmo com a feud com o Andre the Giant. Foi a grande feud da carreira do Hulk Hogan, foi aquela feud com o Andre the Giant. Que aí ele vence o Andre the Giant, que era o grande monstro do mundo naquela época. Não tinha um outro wrestler que era tão grande como o Andre the Giant na época. Tinha, assim, o Big John Studd, aqueles caras que vieram surgir um pouquinho depois, que também eram grandalhões, mas como o Andre the Giant não tinha. Então o Hulk Hogan vai virar famoso, foi difundir o nome dele no mundo, depois que ele vence do Andre the Giant. Então o Andre the Giant teve mais importância do que o próprio Hulk Hogan naquele período, entendeu? Só que muita gente lembra do Hulk Hogan, não, o Hulk Hogan venceu o Andre the Giant e tal, o grande Hulk e tal, mas por quê? Porque venceu o grande Golias da época, que era o Andre the Giant. Então, pra mim, o Hulk Hogan foi sim importante. Depois dessa vitória, ele consegue sim difundir bastante a WWE em outros países. Mas, tipo, tem nomes mais interessantes. O próprio Ric Flair, por exemplo, foi cara que encheu muito mais arena do que o Hulk Hogan. O Ric Flair fazia live event que o nego só ia pra xingar o Ric Flair, porque ele era Rio. O nego, não, vou pra xingar o Ric Flair. E ia, lotava a arena e todo mundo xingando o Ric Flair. Então, lotou muito mais arenas que o próprio Hulk Hogan. Entendeu? No Pro Wrestling em si eu falaria Ric Flair, mas na WWE eu falo Hogan mais. Mas no Pro Wrestling em si eu falaria Ric Flair mesmo. Tem uma história da hora também na WCW, por exemplo. Sim, com certeza. Até na NWA antes também, ele também tem uma história legal. Mas pra mim, o grande nome sempre vai ser o Undertaker, cara. Eu tô com uma pena muito grande que a gente não vai ter provavelmente o Undertaker esse ano. Eu não tô botando fé. Apesar de falar que vai aparecer aí nesse início de janeiro aí, no hall aí de aniversário. O Undertaker foi o primeiro wrestler mais uma curiosidade que eu tô contando, que vai ter no vídeo amanhã, meu Deus. Mas o Undertaker é o único wrestler, a gente pode considerar ativo, né, já que ele vai aparecer no hall aí de aniversário, que participou no primeiro show do hall e no primeiro show do Smack. O único wrestler que participou dos dois shows de estreia. Nenhum outro wrestler participou dos dois shows de estreia do hall de SmackDown. Só ele. Mas ele foi aí o único que conseguiu participar dos dois shows. Então, no aniversário aí do SmackDown, o Undertaker também vai estar, cara. E também tá bem próximo aí do SmackDown 1000. Entendeu? Então, provavelmente a gente vai ter o Undertaker também, ainda esse ano, participando do SmackDown 1000. Undertaker. Tá vendo? O Undertaker é o cara, meu irmão. Pra mim não tem outro nome. Mortal. Esses aí, mas Undertaker, pra mim, é o grande cara da história da WWE, cara. Ele e o Vince McMahon, né, que conseguiu difundir e melhorar bastante a empresa do pai dele. Depois que muitos falam que deu uma pernada, né? Mas vamos ignorar esses casos de família aqui. A entrevista com a última pergunta, cara, que é 3 motivos para pessoas se inscreverem no seu canal, Zé. 3 motivos. Bom, você vai estar sempre informado sobre WWE, porque todo dia eu posto notícias sobre WWE, então você não vai precisar ficar pesquisando, tal, entrando em blogs, ainda mais hoje em dia que ninguém gosta de ler, né?
Você simplesmente vai gastar uns 2 minutos e alguns segundos e vai estar informado tudo sobre WWE de importante naquele dia. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo, você pode poder me xingar muito. Então, se você tá a fim de xingar alguém que é fã de WWE e, por exemplo, começa a vaiar o Roman Reigns ou apoiar Jinder Mahal, você também vai poder fazer isso comigo lá, quando você assistir minhas reações. Um segundo bom motivo. Um terceiro motivo é que, tipo, assim, é algo que eu posso falar assim com toda propriedade, que você vai ver um conteúdo com dedicação. Uma coisa que eu sempre tentei fazer é me dedicar, cara. Nem que eu tenha que dormir tarde, nem que eu tenha que ficar horas ali gravando, pra ter noção, tipo, quando eu pego para gravar, tipo, 7 vídeos de uma vez, aí no dia seguinte eu pego para editar os 7 de uma vez, aí depois eu vou e envio os 7 de uma vez. Dedicação você vai ter, conteúdo você vai ver sempre, não vai faltar conteúdo. Talvez você não goste de um ou do outro, mas com vários lá dá para você filtrar e achar algo que você goste. Então, tipo, pelo menos uma coisa no canal você deve gostar, pelo menos um quadrozinho você vai gostar. Então, esse é o terceiro motivo e último. Bom, e o quarto motivo é que o canal do cara é bom demais, mano. Vale a pena você se inscreverem sim. Se você já não for inscrito, né, cara? E se você for inscrito lá, claro, ativa o sininho, tudo bonitinho, porque, como o Zé falou, vem muito conteúdo e conteúdo com dedicação, cara. Conteúdo feito com carinho aí. E com certeza com qualidade, senão não teria crescido, cara. Não adianta fazer 1001 conteúdo se não tem qualidade. A galera não aceita e tem qualidade, mano. Tá crescendo aí, graças a Deus. E vai chegar a 100 mil antes da semana, cara. Pode ficar tranquilo aí, que é certeza que vai conseguir. Opa, Bom, valeu, mano. com certeza. Quer mandar um salve pra alguém, Zé? Pra mãe, pra avó, pra tia, pra namorada agora? Um salve aí para todos os meus inscritos que estão assistindo. Um salve para minha namorada Vitória, que falou que ia assistir depois. Então, é isso. Um salve para todos vocês aí. Mais alguma coisa? Bom, agradecer também aí por ter me convidado para entrevistar aqui. Eu gostei muito dessa conversa, cara. Fazia tempo que eu não conversava com alguém sobre WWE assim, por tanto tempo, assim, falando mesmo, em vez de digitar. Então, foi bem da hora. A gente tem que voltar a fazer aquelas lives que fazia, né? É que agora não tem tanto tempo assim, mas dá para pensar em fazer aí em 2018. Pode ser uma das metas também, porque é sempre legal essas conversas aqui, né? Valeu, mano. Tamo junto. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista com o Zezo. Vou fechando aqui. Quem puder, deixa aquele likezinho maroto. Quem quiser se inscrever no canal do Zezo, todos os links aí das redes sociais dele, das minhas, dos grupos, de diversas coisas que a gente tem feito aí dentro da WC aí, vai estar tudo na descrição. Como eu falei para vocês, vão lá, se inscrevam no canal do Zezo, que é um conteúdo bastante bom. Quem quiser se inscrever aqui no meu canal, o que veio através do Zezo ou de algum outro local aí do mundo, ou que se você está assistindo em 2025, o Zezo está com 1 milhão de inscritos e você vai procurar essa entrevista, rapaz, pode se inscrever aí, que o conteúdo aqui também é bastante interessante, beleza? É isso aí, galera, valeu, falou e fui.